Bom, sem enrolação, vamos para o Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 22, no verso 61. Evangelho de Lucas, capítulo 61, ao capítulo 22, do verso 61. Bom, irmãos, fico muito feliz por ele trazendo uma palavra aqui, um evento especial, um evento importante para mim, mas junto com a felicidade veio o frio na barriga também, então se eu tropeçar nas palavras, os irmãos perdoem. Bom, o Evangelho de Lucas 22, 61 vai dizer: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Bom, eu quero que os irmãos lembrem dessas últimas 3 palavras. Pedro chorou amargamente. Então, aqui, para quem não está situado ainda, foi quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, e a palavra vai dizer que Jesus fixou os olhos nele. Ou seja, imagino que ali, no momento, passava muita coisa pela cabeça de Pedro, o mesmo Pedro que um tempo atrás teve fé para andar sobre as águas ao lado de Jesus, o mesmo Pedro que um dia antes prometeu para Cristo que nunca negaria, o mesmo Pedro que na noite anterior teve a coragem de sacar a espada e ferir um soldado para ferir Jesus, nesse momento estava correndo, fugindo e chorando amargamente. Bom, acredito que Pedro, depois que tudo isso passou, com certeza é um fato que ele apagaria da história dele. Mas espera aí, Pedro, um grande homem na fé, teve uma grande falha. Se a gente parar para ver outros grandes homens na fé, que a gente tem como referência também falharam: Davi, Abraão, Moisés. Então, espera aí, se Deus sabe que até esses homens não conseguiram atingir o estado de perfeição, quem sou eu, Hugo, né, tão pequenininho, quem somos nós da humanidade tão pequenininhos para pensar que vamos conseguir atingir um estado de santidade total? Então, se Deus sabe que a gente nunca vai conseguir atingir esse estado de perfeição, o que Deus quer para a gente? Qual o propósito da nossa vida? O propósito dele é o mesmo que ele teve com Pedro: lágrimas amargas. Ele nunca chegou para a gente com o propósito que a gente fosse 100% perfeito, porque ele sabe que a gente nunca vai conseguir ser. Ele só quer que a gente nunca compactue com o pecado, ele só quer que a gente nunca se conforme com o pecado, ele quer que a gente chore lágrimas amargas após tropeçar, que assim que nós caímos, não aceitamos aquilo e levantarmos. Vamos continuar a batalha. Bom, é inevitável que a gente, na nossa caminhada cristã, vai tropeçar. E Deus sabe disso. Mas ele quer esse arrependimento porque ele sabe que enquanto houver esse arrependimento genuíno, é porque ainda há esperança que um futuro esteja melhor com Cristo. Amém? Olha, você bem justo agora. Eu sei que tem irmãos aqui que chegaram hoje vivendo coisas maravilhosas com Cristo, sabe? Vivendo um avivamento incrível, passando por propósitos, vivendo a vontade de Deus. Mas eu sei que tem muitos irmãos que estão aqui hoje também, talvez não fez espiritual, assim como eu já estive no banco aqui da humanidade, buscando sair do meio espiritual, lutando contra a ansiedade, lutando contra o pecado, lutando contra a depressão. Eu sei que tem gente aqui hoje, e essa palavra eu quero trazer mais para esse lado, para o lado do arrependimento, o que a gente deve fazer para tentar sair dessa vida. E é isso, o arrependimento. Bom, tem gente que eu sei que está passando por coisas difíceis. E assim como eu passei essa ansiedade, essa dor, eu quero tentar trazer um pouco mais do que eu passei, do que eu vivi. Bom, Deus tem propósitos na sua vida maiores do que você pode entender. Mas tem batalhas que eu, quando entendi isso, irmãos, passei a compreender melhor a minha vida, consegui ter uma evolução melhor espiritual. E essas batalhas que eu falei, contra a ansiedade, contra a vida espiritual, a gente tem 2 opções. A gente pode querer lutar ela sozinho, ou a gente pode querer lutar ela ao lado dos reis dos reis, que é o nosso Senhor. E sozinho não dá, sozinho não tem como, a gente precisa do rei do nosso lado. E você que está passando por uma crise espiritual, tem que dizer: esse rei dos reis que eu estou falando, ele é maior que a sua crise espiritual. Esse rei dos reis que eu estou falando, ele é maior que a sua ansiedade. Esse rei dos reis que eu estou falando, ele é maior que a sua depressão, ele é maior que a sua tristeza, ele é maior que o pecado que você não consegue sair. Aleluia. Mas que para Cristo Jesus lute ao seu lado, ele precisa de lágrimas amargas, ele precisa que a gente se arrependa. Não tem como a gente lutar junto com Jesus se a gente não se arrepender do que a gente faz. Não tem como a gente querer melhorar e ficar de braços cruzados esperando que ele faça tudo pra gente, sabe? Às vezes a gente
fica nos questionando por que não estamos numa vida melhor, por que não estamos conseguindo firmarmos em Cristo, mas quando chega na maldade, você não para de conversar, não para de mexer no celular e esquece totalmente o foco que é Cristo. Sai toda hora no banheiro e fica se questionando, por que eu estou na vida espiritual? Porque você não sai desse grupinho e te afasta de Cristo, você não tem coragem de não tem como a gente lutar uma batalha ao lado dos reis se a gente não levantar para lutar. Se toda vez que a gente cair, a gente ficar no chão. A gente precisa se levantar. Cristo está disposto a lutar junto com a gente, mas Ele precisa de parte da gente essa vontade. Aleluia. Mas aí, o que você tem para mim então? Olha, lágrimas amargas. Cristo só quer de você lágrimas amargas. Davi, depois de cair em adultério, o que ele fez? Ele se dobrou a Jesus e clamou: Pai, cria em mim um coração arrependido, não afaste de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, tira toda iniquidade do meu ser, purifica os meus pecados. É isso que Jesus quer para a gente. Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente chore lágrimas amargas depois de tropeçar. Ele precisa que a gente mantenha o foco, que a gente não desista. Não tem como a gente vencer uma batalha sozinho, irmãos. Ainda há esperança para a árvore cortada. Olha, Pedro negou Jesus, Pedro falhou, se arrependeu e foi perdoado. E lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre aquelas pessoas, quem que pregou e 3.000 pessoas foram aceitas para Jesus? Pedro. Se ele não tivesse arrependido, o que seria no futuro dele? Até quando você vai deixar o seu passado triste atrapalhar o futuro incrível que Jesus tem para a sua vida? Até quando? Cristo precisa de um arrependimento, você precisa lutar, levantar. Ele não vai fazer tudo por você, não adianta ficar de braços cruzados esperando. Aleluias. Para finalizar, irmãos, quero correr na palavra, na parábola do escritório. É a gente, irmãos. A gente tinha tudo, a gente estava com Cristo, estava com lar, a gente decide virar as costas para Ele, sair, aproveitar os manjares do mundo. Mas aí, irmão, quando chega o momento, a gente percebe que não dá. Sem Cristo não dá para continuar. Sem Cristo não dá para viver. E aí teu filho próprio fez, se arrependeu. E quando ele volta ao Pai com as vestes sagradas, desonrado por comer junto com os porcos. Ele volta todo sujo. Às vezes a gente chega e vê muito pior, que são amados até o pescoço. Mas o que Deus tem para a gente é um abraço, nos dar vestes novas, nos purificar dos nossos pecados e colocar um anel de novo no nosso dedo. Eu sei que você agora que está passando por uma vida espiritual, Jesus te ama, Jesus tem propósitos em sua vida, Ele sabe a sua dor, Ele quer te sarar, mas você precisa lutar para viver um extraordinário lá na frente. É só isso que eu te peço hoje, irmãos. Esqueçam tudo, como o Arlen falou, esqueçam tudo lá fora e apenas lembrem das suas lágrimas amargas. Se prostrem a Cristo, se entreguem para Ele, que Ele vai mostrar o que Ele é capaz de fazer na vida de cada um. Pode ir. Amém.